Voltamos então, pessoal. Agora vamos falar de efeito detergente, tá? Na primeira parte a gente trocou uma ideia sobre focos de polaridade. Então, como eu pego, por exemplo, óleo e água, são líquidos imiscíveis, eles não se misturam, porque o óleo é apolar e a água é polar. Então, são imiscíveis por causa da polaridade. O óleo fica em cima porque ele é menos denso que a água. Ou você pode pensar que a água fica embaixo porque ela é mais densa. Só que quando eu jogo, por exemplo, detergente e faço um shake, acontece isso daqui. Então eu vou estudar com você o que acontece quando eu jogo detergente numa mistura que tinha água e óleo. Essa ideia de efeito detergente, na verdade, é o efeito de limpeza, tá? Então, quando eu pego a estrutura de um detergente, ele tem esse jeitão aqui, ó, um detergente ou um sabão. Ela tem uma cadeia carbônica longa e uma partezinha aqui que tem cargas, uma parte que é polar. Então, o detergente vai ter uma parte apolar e uma parte polar. Então, quer ver aqui, ó? Quando você pega então o detergente, que é também chamado de tensoativo, essa parte que só tem C e H é uma parte apolar, e essa parte apolar ela é capaz de interagir com a gordura. Já te explico esse nome aqui. Essa extremidade aqui, ó, repara, tem um ânion e tem um cátion. Como tem cargas, essa extremidade é polar. É ela que vai conseguir interagir com a água. E repara, ó, aqui na verdade a gente tem um sal. Ele é um sal derivado de um ácido graxo nesse caso. Depois eu vou te mostrar na química orgânica. O que eu quero te mostrar aqui é, ó, como tem um cátion e ânion, e lembra da regra de solubilidade que o Saulo comentou com vocês de sais. Todos os sais que têm cátions da família 1A são solúveis, todos os nitratos são solúveis. Porque, ó, tá vendo que o cátion é sódio da família 1A? Então esse sal aqui é solúvel. Quando eu jogar na água, esse tudo aqui vai ser o ânion e esse cátion Na+, vai acabar separando. Por isso que eu vou voltar aqui agora. Por isso que em geral a gente representa assim, ó, KCCCCC, aí ó, C dupla O menos. Aqui está o negativo porque o cátion acabou separando. Então vamos lá. Vamos estudar agora essa estrutura e vamos deduzir esses nomes aqui embaixo. Hidro é de água. Lipo lembra óleos e gorduras. A palavra filia, tá, significa afinidade por, quer dizer que gosta de. Fobia significa aversão, quer dizer que não gosta de. Então, a partir dessas palavras aqui, a gente consegue fazer algumas junções. Quando a gente fala que uma substância é do tipo apolar, pode ser chamada de lipofílica. Quer dizer que tem afinidade por óleos e gorduras. Ou pode ser chamada também de hidrofóbica. Hidro, água, fobia. Tem aversão à água, não gosta da água. Lembra de fobia, tipo sessão da tarde, aracnofobia, né? Tem medo de aranhas. A parte polar pode ser chamada de uma parte hidrofílica, ou seja, tem afinidade pela água. Se tem afinidade pela água, que também é uma substância polar. Ou pode ser chamada de lipofóbica. Lipo, gordura, fobia, aversão. Tem aversão a gorduras e óleos. Não gosta de óleos e gorduras, porque é uma substância, uma parte, na verdade, do tipo polar. Então, esse tensoativo aqui, detergente, sabão, eles são chamados de moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Anfi significa dupla, tem dupla afinidade. Tem dupla afinidade. Tem afinidade por substâncias apolares e por substâncias polares. Então, é um nome bem importante de você guardar aí. Molécula anfifílica ou também chamada de molécula anfipática. E ó, quando a gente vai fazer a representação, para não representar aqueles todos carbonos e hidrogênio, a gente pode representar assim, ó, só por tracinho, que vai ser uma representação que a gente vai usar muito na química orgânica. Pode representar como se fosse um espermatozoide, tá vendo?
Essa região aqui representa carbono e hidrogênio, a parte apolar, e essa bolinha, a parte hidrofílica ou hidrófila, que é a parte que interage com a água. Nesse meu desenho aqui, eu estou representando essa bolinha aqui com uma carga negativa. Aquela ideia que eu te mostrei. Aqui era o negativo, aqui é o Na+. Joguei na água e acabou separando. Então, ó, repara, aqui faz de conta que eu tenho um tecido, uma roupa minha, que tem uma gordura. Quando você joga, então, o sabão, olha o que acontece. Esse tracinho aqui representa a região apolar. A região apolar vai acabar entrando aqui na gordura, como se fosse um alfinete. Aquela ideia, semelhante vai interagir com semelhante. Então, estou jogando o sabão, vai espetando aqui na gordura. Só que olha que louco. Como essa pontinha é negativa e essa pontinha também é negativa, acontece uma repulsão. Então, quando você espeta aqui, como acontece essa repulsão, na verdade, aquela gotona de gordura, devido à repulsão, vai se transformando nessas gotículas cada vez menores de gordura. Esse processo daqui para cá é chamado de uma emulsão. Quem faz isso no nosso organismo, por exemplo, são os sais biliares. Qual que é a ideia? Você comeu um monte lá, ingeriu um monte de óleos e gorduras. Então você tem uma gotona de gordura. O sal biliar tem essa ideia de emulsificação. E a emulsificação é sair de uma gotona de gordura e através dessas repulsões eu chegar em gotículas cada vez menores. Ou seja, daqui para cá eu diminuo a superfície de contato. Diminuo não, desculpa. Eu aumento a superfície de contato. Aumentei a superfície de contato porque tem gotículas cada vez menores. Fica mais fácil agora as lipases fazerem a digestão, o metabolismo daquela gordura muito grande. Isso é o que acontece quando eu jogo, por exemplo, detergente numa mistura de água e óleo. Quando eu jogo lá o detergente, não é que o óleo vai dissolver na água, é que eu vou formar essas gotículas bem pequenininhas. E essas gotículas vão estar lá na água. Eu formei a tal da emulsão. E isso daqui, esse negocinho aqui, recebe um nome. Isso aqui é chamado de uma micela. Como ela está no formato circular, é uma micela chamada de globular. E na micela, repara, a parte apolar está para dentro da gordura, essa parte polar que tem carga está para fora aqui, por exemplo, interagindo com a água. Então, quando eu já misturei lá então óleo e água, aqui é o óleo, aqui é a água. Quando você joga aquela molécula de detergente do tensoativo ou um sabão, a parte polar, que é a bolinha, vai ficar interagindo com a água, a parte apolar interage com o óleo. Depois que você fizer um shake aqui, agitar, aí eu tenho aquela formação da micela. Olha o que tem aqui, A parte apolar vai acabar ficando para dentro, interagindo com o óleo. A parte polar fica para fora, interagindo com a água. Isso daqui é a tal da emulsão. E aqui tem uma representação aqui também, tá? Quando a gente pega, por exemplo, água. Quando você joga lá uma molécula de detergente, olha como é que fica. Joguei molécula de detergente. A parte polar da água vai ficar para dentro, a parte apolar fica para fora. Parte polar fica para dentro, parte apolar fica parte polar para dentro, apolar para fora. Chega uma hora que você começa a jogar detergente, joga detergente na água, ela fica com essa configuração, A parte polar ficou para dentro e as partes apolares para fora. Nós dizemos aqui, que eu saturei a superfície. Depois de um tempo, olha o que acontece. Quando eu jogo mais moléculas lá dentro, elas vão acabar pegando esse arranjo aqui, forma também de novo uma micela, porque a parte apolar fica para dentro, a polar fica para fora. E a partir daqui, eu consigo analisar com você o que nós chamamos de tensão superficial da água. Nós dizemos que a adição de um tensoativo,
que pode ser um sabão ou detergente, diminui a tensão superficial da água. Por quê? Repara, quando eu não tinha nada de detergente, quando aqui na superfície eu tinha apenas água, qual que é a interação que mantém as moléculas de água unidas? Ligação ou ponte de hidrogênio. Então, na superfície, a interação é ligação de hidrogênio. Conforme eu jogo detergente, vou jogando, chega uma hora que eu saturo a superfície. Quando eu saturar a superfície, qual vai ser a nova interação que vai ter na superfície? Como aqui na superfície vai ter parte apolar com parte apolar, apolar com apolar é uma interação do tipo dipolo induzido. Então eu saí da superfície de uma interação-ligação de hidrogênio e fui para uma dipolo induzido, dipolo induzido. Eu diminuí a tensão superficial da água. Antes eu tinha uma interação mais forte, que era a ligação de hidrogênio. É o que está representado, por exemplo, nesse gráfico. Ó. Aqui é a tensão superficial da água. Conforme eu vou adicionando detergente, aqui seria a concentração do tensoativo. Conforme eu vou jogando detergente, a tensão superficial da água diminui. Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, é a formação de micela. Começa a formar micela quando eu já saturei a superfície. Aí, ó, aqui nesse ponto, a tensão superficial não se altera mais. O tensoativo também pode ser chamado de sulfactante. Vamos analisar então a tensão superficial da água. O que é então a tensão superficial da água? Quando você pega uma molécula de água que está no interior, repara, essa molécula de água ela consegue interagir com moléculas que estão em cima, do lado e para baixo. Só que quando eu pego uma molécula de água que está na superfície, ela interage com molécula de água para a esquerda, para a direita, para cá, para baixo. Se eu fosse fazer uma resultante, é como se eu tivesse uma resultante que apontasse para o centro do líquido. Consequência disso, como a resultante está apontando para o centro, é como se uma bolinha, que representa a molécula de água, ficasse mais junta de outra bolinha. Ou seja, se ela está mais junta, é como se eu criasse na superfície do líquido uma camada muito, muito fininha. A gente fala que na superfície vai ter uma maior compactação das moléculas de água. E essa maior compactação cria essa tensão superficial, como se fosse uma película bem fininha na superfície da água. É graças à tensão superficial que alguns insetos conseguem andar sobre a água. Só que se eu jogar um detergente aqui, um sabão, um tensoativo, ou também chamado de um sulfactante, eu diminuo a tensão superficial da água e esse inseto ele acaba se afogando, tá bom?